Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 30, o A Notícia de Frente está no ar. E aqui ao meu lado, o Antero Paes de Barros e o Lúcio Sorge. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Olha, eu quero começar falando da Operação Ararate. A matéria está no portal Gazeta Digital. Cheques de delator foram ocultados em depoimento ao Ministério Público Federal. O secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, teria ocultado ao Ministério Público Federal os depósitos de 3 cheques efetuados pelo empresário e delator Júnior Mendonça na conta da pequena central hidrelétrica de São Tadeu, Energia e o BIC Banco. A informação consta na denúncia do MPF. Porém, segundo a denúncia, em seu depoimento à Polícia Federal em 2014, Mauro Carvalho chegou a confirmar a realização do empréstimo junto a Júnior Mendonça, o que teria realizado o pagamento de R$ 388 mil em espécie ao delator. Pouco tempo depois, garantindo que este era a única transação feita entre os dois. Porém, dados do Sistema de Investigação de Movimentação Bancária e microfilmagens de cheques apontam o depósito de 3 cheques na conta da empresa, e de Mauro Carvalho. É da São Tadeu Energética, né? Da São Tadeu. Na verdade é o seguinte, isso foi feito em empréstimo, quem pagou esse empréstimo foi o Blário Maggi, inicialmente, e depois o Mauro Carvalho pagou o empréstimo. Eu conversei ontem, mas o Mauro Carvalho não estava ontem em Cuiabá, estava em Sinop. Eu conversei ontem com o secretário de Comunicação, Mauro Camargo, e o Mauro Camargo me explicou que se trata de entendimentos entre 2 empresas privadas, entre a São Tadeu Energética e a empresa do Júnior Mendonça, e que essa operação de fomento, operação de factoring, teria sido explicada nos autos pelo advogado Ulisses Rabaneda, que é um dos advogados do Mauro Carvalho. A grande verdade é que agora, com a apresentação da denúncia pelo Ministério Público Federal, o interessante, Lúcio, é que desde ontem, nas primeiras horas da manhã, o Jornal Gazeta circula com essa matéria. Eu tenho absoluta convicção de que o Pablo Rodrigo é bom jornalista e que ele teve acesso. Não quero saber como, aos documentos que ele publicou no Jornal Gazeta e no site Gazeta Digital. Mas pedi aos repórteres do PNB Online para ligarem no Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal, a informação oficial é que esse assunto está em segredo de justiça. Pois é, eu tenho só... Embora eles tenham dito o seguinte: não, está em segredo de justiça, não sei como que o jornalista conseguiu. Ou seja, o MPF não desmentiu a informação do jornalista Pablo. Tendo sido apresentada a denúncia, outra informação que eu obtive ontem no Palácio é que o Mauro Carvalho não foi notificado. Em não tendo sido notificado, o advogado também não foi notificado. Ele certamente será notificado e, depois de notificado, ele terá os dias para apresentar a defesa. Começa aí a ação penal. Porque o termo denúncia nada mais é do que a petição inicial do Ministério Público para dar início à ação penal. Agora, a parte vai ser ouvida, vai apresentar a defesa prévia, vai para o juiz de piso, muito provavelmente o juiz vai ser o mesmo Jefferson Schneider, da 5ª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso, e ele vai dizer se aceita a denúncia ou se não aceita a denúncia. Se aceitar a denúncia, começa o processo. Aí vai poder indicar testemunhas, etc. e tal, tanto a parte acusatória quanto a parte de defesa. E eu estou aqui, Antero, com a nota,
A nota oficial aí da defesa do secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho. Mauro Carvalho. Ele começa a nota aqui dizendo o seguinte, que a narrativa da peça ministerial é confusa e improcedente. Aparentemente, tenta o Ministério Público Federal imputar crime de lavagem de dinheiro a Mauro Carvalho Júnior pelo fato de terem sido identificados depósitos em cheques na conta de uma das suas empresas realizados por Gércio Marcelino Mendonça Júnior, que a gente só contribui aqui para que o telespectador entenda melhor. Gércio Marcelino Mendonça Júnior é o Júnior Mendonça, que foi o primeiro delator da Operação Ararat. Mais adiante, a nota diz o seguinte, conceitua aí o que seria lavagem de dinheiro. O processo de lavagem de capitais, o objetivo é transformar dinheiro ilícito, produto de crime, em ativos com transparência lícita, onde quem contribui para este fim obtém lucro. Sendo assim, não possui qualquer sentido lógico a denúncia formulada em desfavor de Mauro Carvalho, já que ela não consegue explicar o que um empresário ganharia lavando, entre aspas, R$788 mil em desfavor de uma suposta organização criminosa, sem que isso pudesse lhe trazer qualquer benefício ou lucro. E a nota prossegue. É injusta a tentativa de criminalizar pessoas que, de boa fé, tomam empréstimos e efetuam pagamento, pagando juros, ainda que desconheçam a origem dos valores recebidos, notadamente quando não tinham qualquer motivo para desconfiar de sua licitude. O próximo ponto da nota coloca que causa perplexidade um processo que tramita em sigilo, onde sequer o denunciado sabia da sua existência, ter suas peças circulando livremente, fruto de mais um dos inúmeros vazamentos criminosos que diariamente ocorrem neste país. Em relação a esse episódio lamentável, a defesa já solicitou ao juiz federal investigação e punição aos infratores, sejam eles quem for. E aí, a nota encerra aqui, dizendo que a defesa aguardará ser cientificada formalmente da denúncia, ocasião em que apresentará a defesa demonstrando a sua completa improcedência. Bom, esses aqui são os trechos principais da nota. Eu apenas deixei de falar aqui o início lá, né, onde tinha mais a parte lá de conceituação lá da defesa do secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho Júnior. Agora, é bom mesmo, né? Mas deixa eu fazer um parênteses aí, na Pois não. explicação técnica. Não sei quem que redigiu essa nota para o Mauro Carvalho, muito provavelmente deve ter sido por um advogado. Ali assina Ulisses Rabaneda. Que é um brilhante advogado. Que é advogado. Que é um brilhante criminalista. Estranho o fato dele não ter citado a essência, o núcleo do tipo do crime de lavagem de dinheiro. Eu entrei aqui no São Google, né? O crime de lavagem de dinheiro é a Lei 9.613 de março de 1998, a partir dessa data que ela existe no Brasil. Aí diz aqui, artigo 1º, ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens diretos de valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Ocultar ou dissimular. E o jornal A Gazeta, informou na edição de ontem, ou foi o portal Gazeta Digital, me parece que foi o portal Gazeta Digital, de que teriam sido ocultados alguns cheques, alguns pagamentos feitos pela Amazônia Petróleo, que é a empresa... Que são esses 3 cheques que você leu, né? Que é a empresa do empresário Júnior Mendonça, nas contas da empresa ligada da São Tadeu. Pois é, mas só que não houve ocultação. Não houve? Ocultação. Porque aqui é ocultar ou dissimular a natureza, a localização. Seria só um bem... Ocultar é o seguinte, eu vou fazer lavagem de capitais, vou fazer branqueamento de capitais. Eu trabalhei muito com isso na questão da CPMI do Banestado.
Você não pode fazer lavagem de capitais declarando o dinheiro no imposto de renda. Você não pode fazer lavagem de capitais depositando dinheiro na sua conta. Ainda que seja pessoa jurídica. A São Tadeu Energética é pessoa jurídica. Ainda que seja pessoa jurídica, houve o depósito onde? Na conta da São Tadeu Energética. O que o Ministério Público está afirmando? Que o Mauro Carvalho, no depoimento anterior, não se referiu a esses 3 depósitos. Agora a defesa é o seguinte, a defesa com a nota, que ela distribuiu... Não seria ocultar? Não seria ocultar. A defesa com a nota que ela distribuiu... Não seria porque se ocultasse, qualquer quebra de sigilo, como aconteceu, você acaba vendo o rumo do dinheiro. Ocultar é eu pôr numa offshore, é eu dar para um laranja, é esconder o dinheiro, agora, ocultar... dissimular. O questionamento aqui é o seguinte, que eu faço. A defesa, quando fala aqui, quando cita vazamentos criminosos e como o processo estaria em segredo de justiça, e está ainda em segredo de justiça, a defesa de Mauro Carvalho tenta imputar essa responsabilidade, então, ao Ministério Público Federal ou à Justiça Federal. Me parece que esse é o entendimento da defesa do secretário Mauro Carvalho. É isso? Porque o jornal A Gazeta, o portal Gazeta Digital, publicaram um material porque receberam... Tem direito ao sigilo da fonte. Porque receberam essas informações. Pois é. Não é isso? O que a gente está se acostumando a ver em Mato Grosso, infelizmente, é que quem está vazando, na minha opinião, não tem sido o Ministério Público, não tem sido a Justiça Federal. Eu tentei pegar esse material, eu pedi para o repórter do PNB Online pegar esse material com a doutora Vanessa, crente que era um material público, já que está em todos os jornais. E ela se recusou dizendo que não, isso aqui está em segredo de justiça. Ou seja, então tem está determinado o sigilo e o segredo de justiça. Nós tivemos 2 exemplos recentes aqui. A questão do Pedro Taques com relação ao Permínio, que o advogado do Permínio, diante de matérias circuladas no jornal Gazeta, ele veio de dedo em riste e não foi para cima do Ministério Público. Ele foi para cima do Pedro Taques. Contra quem que é essa ação? Essa ação é contra. A denúncia foi contra Mauro Carvalho e Éder, né? E Éder. Porque tem... Assim, quem é que tem acesso a isso? O Ministério Público tem acesso? Tem. Então, o Ministério Público, teoricamente, é suspeito? Teoricamente, pode ser suspeito. A Justiça Federal tem acesso? Tem. Teoricamente, pode ter sido alguém da Justiça Federal. Teoricamente, pode ter sido alguém da Justiça Federal. Quem mais tem acesso a isso? O advogado Mauro Carvalho, que é o doutor Luiz Chabaneda, e o advogado do Éder Moraes. Mas recentemente... O advogado Éder Moraes. O Éder mas recentemente havia sido negada a suspensão do processo, até que a delação chegasse aqui, não é? Sim, lógico. Não é isso? É lógico. Agora, o grande problema aí, agora aí na Operação Ararate é por causa desse último delator, não é, Antero? Porque é o seguinte... Sim, agora o grande problema... O ex-superintendente... Esse sabe demais, né? Porque o ex-superintendente do BIC Banco, o Luiz Carlos Cusiol, ele era o homem da contabilidade. Ele era o contador do esquema criminoso. Precisava de passar 1 milhão para uma empreiteira, Luiz Carlos Cusiol. Precisava de passar mais 2 milhões, Luiz Carlos Cusiol. E aí o seguinte, os empréstimos eram todos meia boca. Os empréstimos fajutas, o governo fazia de conta que devia para a empreiteira A, B ou C, ia lá no BIC Banco, Luiz Carlos Cusiol era o intermediário, junto com o presidente do BIC Banco, que ficava lá em São Paulo, e aí eles faziam o esquema. Então é o seguinte, a Operação Ararate... E o Éder Moraes era intermediário. Exatamente, o Éder Moraes era o intermediário. Aí a Operação Ararate, com a delação do Luiz Carlos Cusiol, deve andar um pouco mais acelerada, em função dessas informações, porque o que o ex-superintendente do BIC Banco, Luiz Carlos Cusiol, fez para o Ministério Público Federal foi o seguinte, foi mostrar o caminho das pedras.
Pois é. Foi isso que ocorreu. E a gente sabe. Por exemplo, só para concluir o raciocínio, Al Capone e Pablo Escobar caíram por quê? Porque seguiram pegaram dinheiro, a contabilidade deles. Seguiram o dinheiro. Seguiram o dinheiro, é isso. Agora, o que me assusta é o seguinte: só vai aparecer Helder Moraes e Mauro Carvalho? Ah, deve aparecer mais cadê? gente. Cadê o resto? Deve aparecer muito mais gente. Porque você acabou de informar o seguinte: várias empresas pegaram, quer 2 milhões, toma lá, quer 1 milhão, toma pra cá. Foi o que quer outro, não sei o quê, foi o que o governo Brairo Maggi fez. Não, falando, foi o que relatou o Luiz Carlos Coziol. Luiz Carlos Coziol e o que o foi governo coisa lá de Brairo Maggi 300, fez. 400 milhões. E foi o que o Éder falou e depois se autodesmentiu, lembra? O Éder falou, olha, tudo começou com pagou irresponsável, ficou devendo 176 milhões, aí a gente mandava o pessoal pegar dinheiro do Bic Banco, as empresas pegavam lá e depois o governo pagava. Isso que ficou caracterizado como lavagem de dinheiro, porque era um dinheiro público que as empresas estavam indo pegar no Bic Banco e depois o governo, o Braille Mágico, pagava. Me assusta. Me assusta. Tomara que não esteja acontecendo isso. Tomara que o Ministério Público Federal não esteja sendo tão seletivo. Me assusta, não tem aparecido o Braille Mágico até agora. Opa! Quem mais autorizou, de quem mais o Coziol deve ter falado, não vai aparecer. Primeiro, tinham que liberar a delação do Coziol, certo? Tornar pública a delação do Coziol. E segundo, tem que acelerar para poder julgar todo mundo. Né? Para poder julgar todo mundo. Eu vejo a denúncia como a beleza do processo. Denúncia, uma petição inicial, começa agora o direito de se defender e o direito do órgão acusador de acusar. Mas aquilo que eu falei aqui, com as informações repassadas pelo ex-superintendente do Bic Banco, muito mais gente deve entrar na roda. Pois é. Muito mais gente. Porque Então, ele detalhou o caminho das pedras. Eu só quero colocar o seguinte, é preciso sim, aí eu vou me referir aqui, me reportar ao governo Mauro Mendes. O secretário Mauro Carvalho é o secretário mais importante do governo Mauro Mendes. Ele é próximo do governador, próximo da família do governador. Exerce uma função importantíssima no governo Mauro Mendes. Então, é o seguinte, é importante que ele explique bem essa questão aqui. Por exemplo, distribuiu esta primeira nota, ou a defesa dele informou que ele não estava nem cientificado do processo que estava em andamento, que ele vai pedir para ser ouvido, não é? Que vai acionar lá porque foi um vazamento criminoso, mas precisa deixar isso tudo muito bem explicado para não causar algum tipo de constrangimento ao governo ou ao governador Mauro Mendes. Isso tem que ser explicado, né? Independente se teve vazamento, se não teve. Quer dizer, vazamento teve, não é? Senão... São duas soluções, né, Lúcio? Tem a solução Argrives, né? Que o Argrives, o fato que aconteceu com o Argrives no governo Itamar Franco, o Argrives pediu licença ao governador Itamar Franco, ao presidente Itamar Franco, saiu da Casa Civil, 4 meses depois, não se provou nada contra ele, ele voltou a ser o ministro-chefe da Casa Civil. Essa é uma alternativa. E a outra alternativa é o seguinte, não há prova nenhuma contra o Mauro Carvalho, né? A outra alternativa é o seguinte, eu não vou tomar nenhuma decisão aqui dentro do governo, porque não há nenhuma prova não é contra Mauro Carvalho, contra nenhum secretário. Se tiver prova, etc e tal, aí é diferente. E eu quero saber agora os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu destaque, Antero? Olha, meu destaque é o seguinte, os médicos agora estão denunciando caos na UTI do pronto-socorro de Cuiabá. Quer dizer, por mais que a prefeitura faça o bloqueio, impede alguém de filmar, agora os médicos filmaram lá e vazaram um filme de horrores que acontecem dentro do pronto-socorro de Cuiabá. E a prefeitura deu nota desmentindo isso. Falou que não, essas imagens aí não são verdadeiras. Esse é o meu destaque. Certo, e depois a gente vai colocar as imagens aqui que está no PNB online, né? A gente vai para o destaque na hora, a gente põe as imagens que foi enviado pelo sindicato, não foi? Foi.
E mostra, inclusive, que não são salas, né? São depósitos, né? De pessoas, né? Você não pode ter... Isso que eu falo, a história das macas, né? Você não pode ter maca lá na frente. Aí as pessoas têm que ficar fritando lá dentro das ambulâncias, né? Mas pode estar com essa situação dentro do pronto-socorro. É uma indignidade. Aí, mesmo diante dessas imagens, o secretário dá uma nota desmentindo tudo isso. E ontem, no programa Tribuna, lá da Vila Real, eu tive a oportunidade, Antelo, de colocar uma frase que estava na reportagem da Aline Almeida, do jornal A Gazeta. A frase de um funcionário do pronto-socorro, onde ele diz o seguinte: olha, essas pessoas aqui estão aqui em busca de tratamento. Nós trabalhamos aqui para defender a vida, só que, infelizmente, esqueceram a vida dessas pessoas. Algo gravíssimo. Dessa forma, Lúcio, e o seu destaque? O meu destaque é para falar aí sobre a manifestação aí da senadora Selma Arruda, preocupada com as posições do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, em relação aí a essa possibilidade muito clara de que os ministros do STF, eles acabem eles decidam lá, né, que ninguém poderá ser preso mais depois do julgamento da segunda instância, que tem que esperar esgotar todos os recursos. Quando não tiver mais nenhum recurso, aí esses acusados poderiam ser presos. Aí a senadora Selma diz o seguinte, que isso daí, na prática, é uma pá de cal na operação Lava Jato. E para a senadora, os ministros lá do Supremo estão olhando para o próprio umbigo sem ouvir os anseios da população. É o meu destaque de hoje. Certo, Lúcio. Olha, falando em senadora, o Antero falou em vídeo, eu queria ir para um outro vídeo, porque teve pedido de desculpa para este vídeo aí, ó. O presidente Jair Bolsonaro O Leão pediu desculpa, é isso? A gente consegue aqui colocar... Pediu desculpa para as hienas. É isso. Ali, ó. Piada. Esse vídeo foi publicado na rede social do presidente e o presidente Jair Bolsonaro pediu desculpas ao Supremo Tribunal Federal e afirmou ter sido um erro publicar o vídeo em que apresenta o Leão e compara o STF a partidos e entidades a hienas que o atacam. Esse vídeo aí tão polêmico. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, na terça-feira, Bolsonaro isentou o filho dele, Carlos Bolsonaro, do tweet e disse que publicará uma matéria pedindo desculpas. Me desculpo publicamente ao STF e a quem, porventura, ficou ofendido. Foi uma injustiça, sim. Corrigimos e vamos publicar uma matéria que leva para esse lado da desculpa. Erramos e haverá a retratação, disse aí o presidente. Não se pode culpar o Carlos, a responsabilidade foi minha. O Carlos foi um dos grandes responsáveis pela minha eleição e é comum qualquer coisa errada em mídia social culpá-lo diretamente. A responsabilidade foi minha, tem mais gente que tem a senha, eu não sei como deixaram passar esse tipo de mídia, disse aí o presidente, se desculpando desse vídeo também, que viralizou. Então não é só o Carlos Bolsonaro que tem a senha da conta pessoal do Twitter. Mais gente tem. Isso mesmo. Aí é o seguinte, aí... Mais gente de confiança, né? De super confiança, né, Lúcio? Ele disse assim, tem mais... Aí vai reforçar aquelas denúncias lá as denúncias que surgiram na confusão do PSL, a denúncia lá da deputada Joyce Hasselmann, do Gabinete do Ódio. Será que é isso? Além de compartilhar vídeo, eles compartilham senha também, é isso? Tem uma coisa mais grave que mostra a covardia do Supremo. O ministro Celso de Mello reagiu, certo? E de forma dura. A esse vídeo. O ministro Celso de Mello reagiu de forma dura. Só que o super-herói, como que é o nome lá
do último que tomou posse na corte, lá do careca, do Alexandre Moraes. Alexandre Moraes. O ministro Alexandre Moraes, o super-herói, aquele que faz inquérito das fake news para verificar quem é que está agredindo o Supremo. Eu quero saber se o inquérito vai investigar isso. Por que que o inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal não investiga isso? Primeiro, eu não concordo com o inquérito, não. Acho o inquérito absurdamente ilegal. Ele tem que ser provocado para investigar isso. Mas aí você sabe a origem, sabe de onde veio, sabe de quem que é a conta, já tem um pedido de desculpas. Por que não descobrir quem que fez? Por que não descobrir quem fez? E já falar, né, Ou o Supremo vai se comportar como hiena, com medo do leão. Eu quero saber se o Supremo é ou não hiena. Porque se não for hiena, vai mandar investigar quem é que fez isso. Se não for hiena, já sabe que é no Twitter. Se não for hiena, tem que encarar o leão. Tem que encarar o leão. Será o Supremo hiena ou não? Tem que ver como que o Supremo vai se comportar. Porque assim, para fiscalizar cidadão qualquer que está fazendo crítica ao Supremo Tribunal Federal, eles estão abrindo inquérito, fiscalizando, tudo escondidinho, arbitrariamente, por cima da lei e tal. E agora, que chegou no presidente da República, que o presidente da República admite que foi ele. A gente sabe que não foi o Bolsonaro que tuitou, o Bolsonaro está no exterior. Não foi o presidente Jair Bolsonaro. Mas foi alguém de confiança. Mas é alguém de super confiança dele. E agora está fácil provar a denúncia da Joyce. Por que que o Brasil não esclarece isso? Para acabar com essa molecagem. Isso é molecagem. Eu divido das posições do Supremo Tribunal Federal. Mas tem que fazer como está fazendo a senadora Selma. Critica a posição do Supremo com relação à segunda instância. De frente. Elevada, com nível, com conteúdo, etc. e tal. E não colocar aqui, porque hiena é um bicho, desculpa a expressão, nós estamos no início da manhã, tomara que você já tenha tomado o café da manhã, né? Mas hiena é um bicho que come merda e ri, cara. Comparou o Supremo Tribunal Federal a um monte de hienas que se alimentam de fezes e dão risada. E de carniças, né? E de Fezes, coisa carniças. podre, né? Quer dizer, então assim, o Supremo Tribunal Federal tem que... Tá facinho, né? Não tem nenhum trabalho para investigar. O Supremo tem que exigir o nome de quem fez esta molecagem. Como o Supremo está tremendo de medo, vai ficar com medo de apurar isso. Se o Supremo não apurar isso, vai merecer o título que o Bolsonaro deu aí. Aí, lembrando... E, na minha opinião, o que está acontecendo no Brasil? Eles estão fazendo uma estratégia de marketing espetacular. O Carlinhos Bolsonaro, que é um gênio dessa questão da mídia digital. Vai começar o julgamento da segunda instância. Ele publica no Twitter do Bolsonaro. Bolsonaro é a favor da prisão em segunda instância. Deixa lá meia hora. Aí a turma do Supremo zanga, briga, xinga e tal. Aí o Carlos Bolsonaro vem e fala assim, olha, eu quero pedir desculpas, não foi meu pai, fui eu. Beleza. Só que ele já printou no Twitter, ele já fez o print e já arquivou para a próxima campanha eleitoral. Lá na próxima campanha eleitoral, anote Inclusive aí. com a quantidade de gente que comentou, que foi retuitado. Que e tal. Lá na próxima campanha eleitoral vai ver, Bolsonaro foi contra a posição do Supremo da prisão em segunda instância. E aí vem o negócio da hiena. Aí printa, Bolsonaro falou que o Supremo não passa de uma hiena. E um bando de hienas querendo devorar a corte brasileira. É isso que eles estão fazendo. Está clara a estratégia de comunicação do grande Carlinhos Bolsonaro, né? Esses meninos têm vocação para Nero. Nero tocou fogo em Roma. Se demorar muito, eles tocam fogo no Planalto. E não custa lembrar o seguinte, não foi o Carlos Bolsonaro que tuitou aí o leão contra as hienas, não foi ele, porque tem mais gente lá que tem a senha do Twitter da conta pessoal do presidente Jair Bolsonaro. E aí o seguinte,
colocaram o Supremo como hiena, junto lá com a ONU, com a OAB, não é? Com setores da imprensa, não é isso? A igreja também estava lá, não estava? A igreja também estava lá. Emissoras de TV. É isso que eu falei, setores da imprensa. Aí é o seguinte, não foi a mais alta autoridade do Supremo Tribunal Federal que resolveu a vida do irmão do Carlinhos recentemente, naquela decisão do ministro Dias Toffoli, presidente do STF, dizendo, olha, não pode... é compartilhamento também. Não pode compartilhar os dados do COAF com os órgãos de fiscalização e controle. Ou seja, os dados da Receita Federal não podem ir parar nas mãos da Polícia Federal e nem do Ministério Público Federal se não tiver uma decisão judicial. E aí o seguinte, resolveram lá a vida, por enquanto, pelo menos, do Flávio Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro, acusado lá da vergonhosa rachadinha lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, interromperam com essa decisão centenas de processos no Brasil inteiro, até agora, até ontem a gente falava aqui, eram 700 processos, interromperam aqui 18 processos aqui em Mato Grosso, crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro, corrupção escancarada, esses processos que foram interrompidos, e pasmem, a decisão do STF que beneficiou Flávio Bolsonaro, ela vai aliviar a vida, inclusive, dos traficantes de drogas. E eu concordo com o governador Mauro Mendes. Eu quero aplaudir o governador Mauro Mendes. Posso ser criticado pelo que eu vou dizer aqui. Traficante de droga merece a pena de morte. Sim, senhor. Eu sou contra. Não, eu sou a favor. Eu sou contra. Eu sou contra a pena de morte. Porque esta corja de traficantes de drogas, eles destroem a família brasileira. Tá bom, e são responsáveis por milhares e milhares de crimes. E o Supremo, quando os protege, não destrói a família brasileira também? Não. Olha, eu acho assim, pena de morte, olha, o homem não pode tirar o que não deu. Né? Eu não acho que foi o homem que deu a vida. Né? Eu acho que o homem não pode tirar o que... Todos os países que adotaram a pena de morte, o crime aumentou. Todos os países que adotaram a pena de morte, os crimes aumentaram. Eu não concordo. Eu acho que essa tese é uma tese da direita mundial, né? E que os constituintes de 88, dentre os quais eu, assinamos na carta que o Brasil não admite pena cruel e degradante. Nós temos casos no Brasil, tem casos famosos que viraram filmes, o caso dos irmãos Naves. Foram presos, ficaram 25 anos, torturados, não sei o que e tal, até a morte. Eram inocentes. Quando apareceu o primo, né? Tem várias pessoas aí que são inocentes, mas independente de serem culpados ou não. O que nós precisamos acabar é com a impunidade. O Brasil já faria bem se acabasse com a impunidade. Esses traficantes aí estão soltando foguete por causa do Supremo Tribunal Federal. Que está aí essa medida para aliviar o Flavinho, beneficiou os traficantes. Beneficiou pedófilo, beneficiou estuprador, beneficiou estuprador de vulnerável, beneficiou mais de 200 mil pessoas do Brasil. Vai beneficiar, porque eles vão tomar a medida na quinta-feira. E vão tomar a medida nesse sentido. E o povo brasileiro está sem coragem de reagir. Tem que reagir, tem que partir para cima do Congresso Nacional. Exigir que a Câmara dos Deputados aprove a mudança da Constituição. Olha, pode sim ser preso depois de segunda instância. Depois que a Câmara aprovar, o Supremo não pode mais mudar. E antes do intervalo, eu quero trazer 2 destaques, já que a gente está falando das notícias nacionais, falar que a Câmara concluiu a aprovação da Previdência dos militares.
Mesmo após a interrupção da sessão de terça-feira, em função de protestos e manifestantes, a Comissão Especial da Câmara, que trata da reforma da Previdência dos Militares, concluiu a aprovação do projeto que muda as regras de aposentadoria dos membros das Forças Armadas, policiais militares e bombeiros. Um dos destaques que foi derrubado e gerou confusão que interrompeu a sessão e estenderia o pagamento de uma gratificação a todos os militares que tivessem curso de formação e aprimoramento, e não apenas aos oficiais e praças. A proposta havia sido apresentada pelo PSOL e foi derrubada. E como o projeto teve caráter conclusivo na comissão, ele pode seguir diretamente para o Senado, sem a necessidade de passar pelo Pleno da Câmara. E um outro destaque que vem, esse internacional e que vai mexer com a economia do país, é o Fundo Soberano da Arábia Saudita, que anuncia um investimento de 10 bilhões de dólares no Brasil. Esse anúncio foi feito ontem, a declaração foi feita após um encontro do presidente Jair Bolsonaro com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. O prazo e as áreas de investimento ainda serão definidas, de acordo com o ministro Ernesto Araújo, de Relações Exteriores. Vamos então para o intervalo? Na volta a gente continua com a notícia de frente, não saia daí. E o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso, João Pedro Valente, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Ele falou sobre o empacado VLT. Confira alguns trechos desta entrevista. Presidente, o senhor enxerga aí alguma luz no fim do túnel para o VLT? Olha, eu sou otimista. Eu acho que o VLT, eu já falei sobre isso, eu acho que o VLT, do ponto de vista técnico, ele não tem problemas para ser concluído. Pelo contrário, ele reúne até mais condições do que aquela ideia que já foi propalada de mudar o modal. Então, do ponto de vista técnico, eu não vejo problema. A engenharia tem solução para tudo, né? Agora, eu acho que a ascensão, se isso de fato acontecer, do Marcelo Padeiro, tem muito a contribuir, porque eu já percebi no Marcelo uma sensibilidade para que essa obra seja concluída. Pois é, e dessa sensibilidade, ainda falando da questão técnica, né? Como o Conselho ele pode ajudar? A gente sabe que o governo do Estado está esperando um parecer de uma comissão federal, mas falando aqui no âmbito regional, o Conselho já se pôs à disposição do governo do Estado? Sim, o Conselho já se colocou à disposição, já promoveu debates, inclusive, já trouxemos para a conversa o engenheiro, inclusive, que foi responsável pelo consórcio aqui na Baixada Cuiabana. Trouxemos também pessoas ligadas ao governo Mauro para apresentar a argumentação, a situação real em que se encontra esse projeto. E o Lúcio fala muito bem, ele está empacado, ele vai ter que desempacar. Não tem como você imaginar que esse conjunto de investimento que foi feito, e pior, foi feito com especificações que só se adequam à nossa realidade. Esses vagões que aqui estão, eles não servem para outro local. Então, realmente nós vamos ter que desempacar isso. E eu acredito, não serve para outro lugar. Não serve para outro lugar. Ele foi não encontra comprador. Dificilmente, não vou dizer não, nunca, porque nunca é uma palavra muito pesada, mas dificilmente encontraria. Toda a condição de climatização, toda a condição dos trilhos foi dimensionado para nossas condições. Então, é praticamente impossível, né, para não dizer impossível, você encontrar alguém que queira levar um modal que não seja construído com as especificações para aquela localidade, né? Então, eu, particularmente, sou um otimista. Eu acho que os problemas financeiros, o governador Mauro Mendes tem mostrado a todo momento a dificuldade, mas eu já disse em outras oportunidades, volto a dizer, eu acho que nós temos que ir atrás das pessoas que sorrateiramente tiraram parte desse dinheiro e devolva, para que a gente possa efetivamente aplicar naquilo que foi previsto. Presidente, porque tem questões aí que precisam ser resolvidas, Sim. né? Quer dizer, vai custar bastante para concluir
o VLT, aí é o seguinte, o pior é não concluir. O senhor disse também o seguinte, olha, a engenharia tem solução para tudo, mas e a tarifa? Para isso a engenharia não tem solução. Mas acontece... Que ela vai ficar muito alta. Mas existem estudos que mostram que... Porque nós já ouvimos falar aqui em R$ 8, R$ 9 reais a tarifa e o subsídio teria que ser volumoso. Mas esse R$ 8, R$ 9 reais, eu já ouvi apresentações do próprio grupo do governo que não é real, não é 8, 9. E nós temos que entender que quando você coloca o ônibus comum, o ônibus urbano, ele também é subsidiado e ele tem um custo significativo para o município, para os cidadãos, para as pessoas que pagam. E esse número da tarifa, se não é de R$ 8, R$ 9 reais, ele é de quanto? Ele fica em torno de 4, o último dado que eu vi. Vai ficar o quê? O mesmo preço do que é cobrado hoje nesse transporte coletivo indecente. Mas, Lúcio, existe um benefício não tangível que precisa pôr na ponta do lápis. Você imagina nesse corredor onde vai passar o VLT, como valorizarão esses imóveis, como você terá uma melhoria no comércio local, como você vai fazer com que pessoas invistam. Você muda não só o tráfego, mas também o trânsito da cidade. Então, tem outros benefícios não tangíveis que não está sendo evidenciado, porque, imagino eu, que não interessa ser mostrado. Está sendo mostrado os problemas. Nós temos que trazer também para a mesa soluções. Não interessa para quem? Para o governo? Olha, eu acho que interessa para a sociedade, você valorizar esse corredor. Muitas pessoas foram prejudicadas com as desapropriações, então é importante que essas pessoas voltem a ter o seu patrimônio valorizado, que esse corredor volte a ser valorizado para que você tenha efetivamente a modernização desse trânsito na cidade. Nós temos que deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, uma herança positiva, não só uma herança negativa. E a Comissão de Ética da Câmara Municipal de Cuiabá notificou o vereador Abílio Júnior, do PSC, da abertura do processo de cassação do mandato dele. A denúncia foi feita pelo suplente de vereador também do PSC e atual diretor da Secretaria Municipal de Saúde, Oséias Machados. Quem conta aí os detalhes é o repórter Antônio Carlos Silva. O Conselho de Ética da Câmara de Cuiabá notificou o vereador Abílio Júnior. Uma farta denúncia pede a cassação do mandato de Abílio por várias acusações. O próprio parlamentar cita algumas delas. Um deles ele está reclamando que eu, como presidente da CPI da Saúde, fui investigar atos ilícitos dentro da empresa cuiabana. Eu acho que ele queria que eu não fizesse isso. Aqui ele está reclamando que eu falei que o presidente da Câmara é preguiçoso, porque ele queria encerrar a sessão mais cedo, não queria estudar todos os projetos. Aqui ele está reclamando também porque eu falei que era conversa fiada para enrolar a população, esse negócio de segurar a CPI do paletó. Aqui ele também está reclamando que eu estou falando de uma pedalada fiscal aqui do presidente da Câmara. Ele está falando também aqui sobre várias questões que eu fico questionando e publicando na internet. Aí ele juntou tudo isso para poder fazer uma argumentação de um pedido de cassação. Mas Abílio Júnior diz que outros 7 vereadores de Cuiabá também deveriam ter o mandato político cassado. Ele cita, por exemplo, as agressões que ele teria sofrido de 2 parlamentares. Uma delas, o Renivaldo estava muito nervoso e chegou a mim falando que não iria mais discutir comigo, que a próxima discussão que faria seria de outra forma e que não teríamos mais esse tipo de conversa. E em outra ocasião, nesse mesmo dia que o Juca do Guaraná tentou jogar a cadeira em mim, acertou o Orivaldo, ele também chegou até mim e falou que não era mais para brincar com ele, não era mais para falar com ele, não era para nada, porque a próxima conversa que seria comigo, ele ia vir na bala, né? Então, isso não é quebra de decoro, isso é conduta parlamentar de vereadores da base. Um covarde, uma ação sorrateira, ele é tão covarde que parece que ele fala que foi um episódio acontecido há meses atrás. Se aconteceu isso, por que ele não foi numa delegacia? Por que ele não acionou a comissão de ética dessa casa? Por que ele não procurou seus direitos? Agora, porque tem um processo de cassação contra ele, ele quer atirar em todos os colegas. Naquela ocasião, eu procurei o secretário de Segurança Pública, o Bustamante, e falei com o secretário de Bustamante, falando, olha, secretário, eu não quero ir até uma delegacia fazer um boletim de ocorrência, porque se eu for fazer isso, vai ter uma exposição de mídia que naquele momento eu não queria fazer.
E aí eu procurei o Bustamante ficou alerta, falou, vou fazer algum tipo de monitoramento e tudo mais, e de certa forma ele me tranquilizou. Infelizmente esse cidadão, ele tem tumultuado essa casa ao longo desses 2 anos e 10 meses, e desrespeitado a todos, ele provoca, ele quer ser agredido nessa casa, a verdade é essa. Ele procurou de todas as formas se passar por vítima nessa casa. Esse cidadão, eu tenho alguns vídeos também que foi colocado, já está correndo aí, e está comigo também aqui no meu celular, de que, onde ele desrespeita vereadores, desrespeita essa casa, fala mal da casa, quer dizer, tem que ter ética. Eu creio que esses vídeos que ele se refere ao desrespeito, porque a gente já entrevistou ele e ele falava disso, é o vereador filmando e, enfim, quando tem outros vereadores falando. Eu gostaria de fazer uma observação sobre essa fala do vereador Renivaldo Nascimento, do PSDB. Ele fala assim, olha, o vereador Abílio Júnior, ele tumultua, né? Ele cria problema, ele critica o vereador. A minha impressão é a seguinte, o vereador Abílio Júnior incomoda muito, muito a grande maioria dos vereadores lá da Câmara por uma razão muito simples. Ele cumpre a missão dele de tentar fiscalizar o Poder Executivo, apesar de todas as dificuldades que ele encontra pela frente. Aí vem o vereador Juca do Guaraná e diz o seguinte, olha, se aconteceu isso, por que é que ele não denunciou lá na comissão de ética? Espera aí, vereador Juca do Guaraná. As comissões lá da Câmara são todas elas dominadas pela base do prefeito Emanuel Pinheiro. E eles é que decidem o que vai fazer. Agora é o seguinte, não é a primeira dificuldade grande, é isso com esse procedimento aí de quebra de decoro parlamentar que o vereador Abílio Júnior enfrenta. Não é a primeira vez. Mas por que é que ele tem tanto problema? Porque ele está cumprindo a missão dele de fiscalizar. Nessa daí, por que é que é o processo de quebra de decoro parlamentar contra ele? Por que é? É porque é o seguinte, ele foi lá no Hospital São Benedito para investigar a empresa cuiabana de saúde que apareceu lá na Operação Sangria. Esse é o motivo dessa denúncia aí que resultou nesse processo, né, de quebra de decoro parlamentar que pode resultar na cassação do vereador Abílio Júnior. Mas eu não acredito que a Câmara Municipal de Cuiabá vai ter coragem de chegar a esse ponto. Eles estão tentando lá dar uma emparedada no vereador Abílio Júnior. Para mim, não vai passar disso. Emparedada, olha, primeiro. E colocando mais azeitona na empadinha dele, né, Té? Que coisa boa, cara. Olha, primeiro, a melhor coisa que pode acontecer para o Abílio é ele ser cassado pela Câmara. É a melhor coisa que pode acontecer para a vida parlamentar do Abílio é ele ser cassado. Porque ele não vai demorar meia hora, o Poder Judiciário vai mandar ele voltar. Porque, olha, o deputado é improcessável por suas opiniões, palavras e votos em todo o território nacional. O deputado estadual. O deputado federal também. O senador também. E o vereador tem ou não tem imunidade? Tem. O vereador é improcessável por suas opiniões, palavras e votos na circunscrição do município. Se o Abílio tivesse falado tudo isso lá em Jaciara, ele poderia receber processo. Mas o Abílio falando isso no plenário da Câmara Municipal de Cuiabá, agora vamos ser sinceros, esses vereadores estão indignados coisíssima nenhuma. Lá teve um vereador, como que é o nome daquele vereador? Chico 2000? Chico 2000, que brigou com ele recente? Não, só que brigou com ele recente. O Chico 2000 chamou o vereador Diego Guimarães com todas as palavras, letras e força de viado. Falou, olha, é melhor ser cachorro do que viado. Falou no plenário, na tribuna da Câmara. Aí isso não é decoro. Aí os vereadores não se ofenderam. Por quê? Porque ele é da base? É lógico, né, Antero? Então, é lógico. Não. Eu entendo que ele não deveria ter falado isso, o vereador Chico 2000.
Mas entendo também de que se fizer algum processo contra ele por isso, ele não ia ser cassado. Porque ele é improcessável. Antônio Carlos Magalhães cansou de subir na tribuna e falar assim, fulano de tal é ladrão, L-A-D-R-A-O-T, ladrão. Na tribuna do Senado, chegava o processo no Supremo, devolvia. Não pode ser processado por suas opiniões, palavras e votos. Não pode. Não pode, simplesmente não pode. Ponto 1. Ponto 2. O Abílio está sendo processado, primeiro pelo suplente dele. Né? O suplente dele, se o Abílio for cassado, vamos supor que cassem o Abílio. Quem assume é o autor do processo. Então, é o puro interesse de agir. E ele coloca lá na sua argumentação. Ele foi fiscalizar lá no Hospital São Benedito. Que ótimo! Foi o vereador Abílio quem arrumou toda a documentação para o Ministério Público depois mandar todo mundo para a cadeia. E é isso, e esse É aí, isso que Antero, irrita a esse turma daí lá. pode não ser, Ele ser o único. tirou o chupetão da boca da turma. É isso que eu ia falar. Estavam É isso que roubando incomodou. demais na saúde. É isso que incomodou os outros vereadores. Porque é o seguinte, na denúncia que tem lá, que os vereadores faziam e aconteciam na área de saúde. Tinha vereador aí que, segundo o próprio Abílio, o vereador Abílio denunciou, eles loteavam policlínica. O Abílio conseguiu a lista, entregou para o Ministério Público denunciou, tem processos contra a Prefeitura, o Ruarque foi preso, o subsecretário de Saúde foi preso, as denúncias do Abílio foram todas provadas. Depois mentira, ele invadiu a casa do prefeito. Ficou provado que é mentira. Ele botou drone para filmar a casa do prefeito. Ficou provado que é mentira, foi um vizinho do prefeito que filmou. Então, assim, olha, tá difícil a Câmara Municipal de Cuiabá. Eu acho que eles querem, depois da Santa Dulce dos Pobres, São Abílio em Cuiabá. Eu acho que eles querem canonizar Abílio. Né? Porque o Abílio está sendo condenado pelos seus pares por estar combatendo os pecados quase mortais da Câmara Municipal de Cuiabá. É isso. Antero, vamos para o seu destaque? Vamos. Você manda, né, Ah, Nayara? se fosse verdade, hein? Se fosse verdade, olha que o nosso telespectador vai achar que eu mando. dizer aqui, Antero, o seguinte, que a Nayara falou, a chuva parou. A chuva parou, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quem dera. Obedecendo, quem dera. Vamos lá. Um dia, quem sabe, eu mando só lá em casa. Médico denuncia gestão do pronto-socorro de Cuiabá. Vídeo mostra condições precárias. Nós divulgamos essa notícia no site PNB Online. Um vídeo que tem circulado nas redes sociais mostra as condições precárias que pacientes internados no pronto-socorro de Cuiabá têm enfrentado. A superlotação oferece riscos à saúde dos pacientes. Está passando o vídeo ali, né? A saúde dos pacientes que se amontoam graças à falta de leitos. Veja lá a situação dentro do pronto-socorro. Nesta segunda-feira, na última segunda-feira, o médico registrou denúncia contra a equipe de gestão do hospital. Em documento enviado ao Ministério Público Estadual, Câmara Municipal de Cuiabá, Conselho Regional de Medicina, o Abílio pega esse documento e vai investigar. E Polícia Civil, o médico neurologista César Augusto Androlage Almeida Filho. Ele assumiu a denúncia. Quem fez a denúncia é o médico neurologista César Augusto Androlage Almeida Filho. Denuncia a gestão do pronto-socorro por falta de condições de trabalho. Segundo o Androlage, não há uma quantidade de médicos suficientes para atender os pacientes. E ali está cheio, né? Internados Cheio não, superlotado. nas unidades de terapia intensiva do hospital. Há cerca de 3 meses, as UTIs dos pronto-socorros estão frequentemente sem médicos para cobertura de plantões. Tal situação humilhante gera desgaste extremo da equipe plantonista, chegando a ficar um médico na UTI com 19 leitos de pacientes gravíssimos. Diz um trecho da denúncia. De acordo com a resolução do Ministério da Saúde, toda a UTI deve ter no mínimo um médico para cada 10 leitos de pacientes internados.
um visitador para cada 10 leitos e um responsável técnico titulado em terapia intensiva. Em outro trecho da denúncia, o médico relata o descaso da gestão com as normas do Ministério. Aí aspas para a denúncia do médico. Malgrado a gestão sequer atenta às normas federais, do Conselho Federal de Medicina e do Direito Trabalhista, uma vez que há meses há médicos trabalhando com demasia falta de infraestrutura técnica e humana. Em vídeo, a acompanhante de uma paciente reitera o cenário de precariedade da unidade de saúde também para os pacientes. A mulher que não foi identificada reclama da falta de conforto e higiene. Não há espaço para o paciente e para o acompanhante ficar. A sujeira é muito grande. Sem ar-condicionado, não tem refrigeração, água, os banheiros em péssimas condições. Um verdadeiro chiqueiro, lamenta. A redação, aí nós pedimos uma nota da Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde encaminhou a seguinte nota. Em relação às denúncias da falta de médicos na UTI, a Secretaria Municipal de Saúde informa. As denúncias são infundadas. O quadro de médicos das UTIs do pronto-socorro está completo. No caso da UTI 3, citada na denúncia, ela fica junto com a UTI 4. E juntas contam com 20 leitos. Elas ficam assistidas por 2 médicos de dia e 2 médicos à noite, de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde, que é 1 médico a cada 10 leitos de UTI. Quando o médico da UTI precisa faltar por qualquer motivo, é chamado um plantonista para substituí-lo. E o médico substituto recebe como plantão extra. Sob a denúncia da falta de insumos, também não procede. O pronto-socorro está sendo abastecido regularmente, tanto com medicamentos quanto com insumos. Aí tem o vídeo que mostra realmente uma situação muito desagradável dentro do pronto-socorro, mas a Prefeitura, através da Secretaria Municipal, tem sustentado, porque a denúncia do médico é assim, que tem ficado 19 pacientes para 1 médico, quando para 19 pacientes tem que ter 2 médicos e 2 cuidadores. E só tem 1 médico na denúncia do médico. A Secretaria Municipal diz que não, é mentira do médico. E fica nisso aí. Mas a população que está lá está reclamando. Mas as imagens que As estão imagens aí, que estão as aí imagens também, que estão aí é o Já seguinte, falam por si, né? as pessoas estão amontoadas numa sala, não é isso? Olha lá. Parece o quê? Não parece uma sala de uma unidade de saúde, parece um depósito de pessoas. E misturando todo mundo, né? Mas... Tem criança, adolescente, idoso, não é isso? Sabe lá o quê? Doente, acompanhante, tem tudo aí. E tinha uma política de tolerância zero, não era, Lúcio e Antero? Não, mas isso é só lá no corredor, é para não filmar para a campanha eleitoral. Lá para dentro pode tudo. Aí não deixa ninguém entrar lá dentro, crente que nunca ninguém vai filmar. Era para humanizar, não era? É para humanizar. Era esse hospital aí, eu só fiquei com uma dúvida, me ajuda aí. Era esse hospital aí que era o de guerra? É esse? É esse. É esse mesmo, esse, né? né? Pois é. É esse mesmo que falou Continua, que não, né? que está humanizado. Continua. Não, o que está humanizado é 0 de maca, 0 de fila. Mentira, está aí. Comunicação é verdade. É melhor deixar essa maca lá na frente, E aí, atender com dignidade as pessoas. e aí é bom chamar a atenção do telespectador, que também daqui a pouco vai votar, porque ele é eleitor. O seguinte, enquanto a saúde está desta forma, como nós acabamos de mostrar aqui, os vereadores, o que é que eles estão fazendo? O que é que eles estão fazendo? Eles estão batendo boca, arrumando um jeito para dificultar quem quer fiscalizar. Não, eles Esse é o trabalho deles, Eles estão enquadrando o Abílio para o Abílio não fiscalizar. para não Para fiscalizar. não fiscalizar. É isso aí. Pois é. E esse não é o único problema, não é só no pronto-socorro, né? O que a gente tem de denúncia quando a gente fala sobre esse assunto, Antero, e chega aí mensagens que comprovam, telespectadores que mandam aqui para o Grupo Gazeta, de que a situação da saúde municipal está precária em vários setores, nas policlínicas, na atenção básica. É preciso aí uma atenção, é preciso uma reformulação da Secretaria da Prefeitura a respeito da saúde. Qual seria a solução? Seria a vamos troca ver. do gestor?
deveria ser feito de imediato? E aí o que estão dizendo é o seguinte, olha, a Secretaria de Saúde, inclusive em relação a esse problema aí, enviou uma nota lá para o jornal A Gazeta, dizendo, olha, é que a estrutura aqui é muito velha, muito antiga, essas coisas vão melhorar quando o pronto-socorro atual for transferido lá para o HMC, para o Hospital Municipal de Cuiabá. Vamos aguardar para saber como é que as coisas vão funcionar lá no novo pronto-socorro, no HMC, no Hospital Municipal de Cuiabá. A data que está marcada aí é 18 de novembro, é isso? Para que ocorra essa mudança. E vamos esperar que não seja só uma mudança de endereço do pronto-socorro. Vamos para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Não saia daí. Voltamos com a notícia de frente. Vamos agora direto para o destaque de Lúcio Sorge. Lúcio. Vamos lá, Nayara. Meu destaque aí é para falar aí sobre uma entrevista que a senadora Selma Arruda concedeu à revista Época. E ela fala e cutuca com vara curta o Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte, que os ministros não ouvem o povo e olham para o próprio umbigo. E aí a questão aí em foco, né, é a prisão em segunda instância e a probabilidade maior aí é de que os ministros derrubem a prisão em segunda instância, de que os acusados só poderão ser presos depois que se esgotarem aí todos os recursos na justiça. E aí a opinião da senadora Selma Arruda é que este vai ser o golpe mais duro na Lava Jato até hoje. Ela diz o seguinte, era para ter gente acampada na frente do Supremo Tribunal Federal, e não tem. Os caras fizeram esse julgamento a conta-gotas para isso, para causar esta apatia. Eles não ouvem o povo, não sabem o que as pessoas querem, não sabem o que o Brasil quer, só estão vendo o próprio umbigo, diz a senadora Selma, que, aliás, há 3 meses entregou lá na Comissão de Constituição e Justiça um relatório favorável a uma emenda na Constituição para fixar a legalidade da prisão em segunda instância. E o seguinte, ela não cutuca apenas o Supremo nessa questão aí da prisão em segunda instância. Ela diz o seguinte, é o momento do Senado se impor. Até agora, o Senado não conseguiu se impor em nada neste ano. Somos carimbadores da Câmara e estamos à mercê da vontade do presidente do Senado e do presidente da Constituição e Justiça. Depois, diz ela, não pode vir reclamando do Supremo. A prisão em segunda instância é uma bandeira que a gente não pode baixar. Foi um discurso de todos, usaram na hora da campanha e agora querem deixar para trás. Depois de colocar essas declarações aqui da senadora Selma Arruda, eu vou aqui a uma declaração do governador Mauro Mendes, que vai exatamente nesta mesma linha. O governador diz que problemas continuarão se a forma de abordá-los não for diferente. Mauro Mendes vai um pouquinho mais longe. Não vamos mudar o país se o Congresso se acovardar diante de determinados temas. O governador não chegou a detalhar aí quais são todos esses temas, né? Mas disse que o Congresso Nacional deveria decidir pautas relativas à segurança pública, como a pena de mortes para traficantes, por exemplo, que foi um assunto que nós conversamos aqui agora há pouco. Não, aí abre aspas para a declaração de Mauro Mendes. Não vamos mudar esse país se o nosso Congresso Nacional se acovardar
diante dos mais graves temas que lhes são apresentados. Muitas vezes os nossos políticos pensam só nas próximas eleições, o que pode ser politicamente correto, pensando no seu voto, e não agem como lideranças, não agem como pessoas que querem o bem no presente e no futuro. E é uma grande verdade. O que o Mauro Mendes diz aqui é o que Selma Arruda falou antes, referindo-se à segunda instância. Eles ficam olhando para o próprio umbigo, tanto lá no Supremo Federal, como lá no Congresso Nacional. É aquele pacto que a gente já conversou aqui, né? O pacto para livrar a turma de qualquer problema que eles possam ter com a justiça. Mas eu prefiro que o Congresso atue e haja muito fortemente para determinar a prisão em segunda instância. É melhor prender os caras do que querer matar inocente, né? Porque às vezes esse negócio de pena de morte é uma coisa muito... Quem se notabilizou na política, inclusive na Constituinte, teve a votação a favor ou contra a pena de morte. Eu votei contra, claro. Quem defendia a pena de morte era Amaral Neto, né? Que era um cidadão do PDS, deputado federal pelo Rio de Janeiro, era repórter, tinha um programa na televisão, Amaral Neto, o repórter, que muitos diziam o seguinte, que o verdadeiro nome dele devia ser Amoral Nato, né? Mas a pena de morte ele defendia, entendeu? Então, assim, um país que não quer manter Lula na prisão, né? Que tem medo de prender Lula, que tem medo de prender Zé Dirceu, que tem medo de prender os bandidos do mensalão, que tem medo de continuar com o processo com o Flávio Bolsonaro, vai adotar pena de morte contra quem? Contra os pobres? Não dá, né? Não dá, tem que prender os ricos primeiro. Olha, e só para falar aqui uma última informação, o pedido de Lula, o STJ suspende o julgamento para anular a condenação no sítio. O desembargador convocado Leopoldo Tavares do STJ atendeu Lula e suspendeu o julgamento marcado para hoje no TRF4, que analisaria pedido do Ministério Público para anular a condenação do petista no processo do sítio. A defesa pediu a suspensão porque quer que a 8ª turma do TRF4 anule não só a condenação por causa do prazo comum de alegações finais, mas todo o processo do sítio por suposta parcialidade do hoje ministro Sérgio Moro e perseguição por parte dos procuradores da Lava Jato. Esse processo não está concluído, correto? Isso, correto. Isso, né? Aí não, tem que esperar... esse processo estava concluído para julgar. Para julgar. Aí isso, o Supremo, há fala. 20 dias atrás, fez aquela artistagem de que o réu delatado tem que falar depois do réu delator. Como e o Supremo, quando fez isso, já sabia do caso Lula. Fez pensado para beneficiar o Lula. Por causa disso, o próprio Ministério Público pediu o seguinte, então volte para alegações finais na primeira instância. Para ouvir primeiro o réu delator e depois o réu delatado. E depois a juíza de primeira instância decide e depois vai para o TRF4 decidir. E a defesa do Lula quer anular tudo. Como que é o Supremo, né? Vamos ser sinceros, né? Como que é o Supremo, né? Mas o Bolsonaro está irritado. A defesa de Lula pediu a suspensão, não foi? Da continuidade aí do processo, não é? O Ministério Público já tinha pedido. Já tinha pedido, né? Mas o Ministério Público, eu quero dizer é só uma coisa. Quer que volte nas alegações finais. A defesa de Lula quer que volte no início do processo, para prescrever. Para prescrever e para esperar o dia 7 de novembro, não é isso? Quando o Supremo Tribunal Federal vai concluir lá a votação da prisão da segunda instância, que muito provavelmente vai acabar no Brasil. É isso mesmo. Por obra do Supremo Tribunal Federal. Vamos então, Lúcio. Obrigada. E aí a possibilidade é de que muita gente seja solta, não é isso? Fique em liberdade, inclusive o ex-presidente Lula. E aí ele fica pronto para fazer uma grande caravana pelo país inteiro. É isso? Agora Lula solto, né? É isso? Agora caravana Lula solto e não mais
Lula livre, como eles pedem. Antério, obrigada, bom dia. Depois disso, eles vão fazer a campanha para o Lula poder ser candidato. Bom dia, até amanhã. Bom dia, Bom dia. Até amanhã, tchau.